Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42 a 47, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amém e amém. Queridos irmãos, o tema dos irmãos é uma igreja viva. E eu quero hoje falar sobre as marcas de uma igreja viva. E quero tomar como exemplo de uma igreja viva a igreja primitiva, a chamada Igreja de Atos, também intitulada de a Igreja do primeiro século, ou a Igreja dos Apóstolos. Essa igreja que é retratada, que é descrita, que é publicizada no livro de Atos dos Apóstolos, é uma igreja viva. Ela possui marcas de uma igreja acesa, avivada, renovada, uma igreja vivaz. E estas marcas contidas ou presentes na igreja de Atos devem ser perseguidas por cada uma das nossas igrejas, para que, assim como a igreja de Atos era uma igreja viva, a nossa igreja também seja uma igreja viva. É importante dizer que uma igreja, ela pode morrer espiritualmente. É possível que uma igreja morra moralmente. É possível que a igreja morra de forma institucional. E é possível que a igreja morra no sentido comunitário. E também é possível que a igreja deixe de ser relevante socialmente. Eu, pela misericórdia de Deus, cheguei recentemente de Portugal. Eu estive lá fazendo uma série de pregações em algumas igrejas. E o que é que eu percebi ali? Uma predominância da Igreja Católica Apostólica Romana, que tem templos que marcam mais ou menos do ano 1100 depois de Cristo. Inclusive na Universidade de Coimbra tem duas grandes capelas, duas grandes abadias. E nestas abadias nós percebemos ali que elas foram construídas por volta do século XII, século XIII. E o que é que a gente percebe dentro da Igreja Católica? Uma igreja histórica com prédios milenares, com uma cultura que tem transcendido ao tempo, mas uma igreja que remonta muito mais a aspectos puramente religiosos do que de uma igreja viva. Eu também tive a oportunidade de visitar ali algumas igrejas evangélicas protestantes que advieram do movimento protestante para a Europa ou para Portugal, mas que hoje se tornaram predialmente patrimônios tombados
e aí elas não podem ser desconstituídas ou descaracterizadas no aspecto da arquitetura, no aspecto da estrutura predial, mas que dentro funciona banco, dentro funciona empresa, escritório e algumas até bares, mostrando que ao longo dos anos estas igrejas passaram por inércia, passaram por estagnação, passaram por morbidez, e tudo isso as levou a uma falência. Mas é claro que Deus sempre tem os joelhos que não se dobram, Deus sempre tem os seus remanescentes fiéis, e eu creio muito, respeitando aqueles que pensam o contrário, que dentro da Igreja Católica Deus tem os seus fiéis, pessoas que não se dobram a nenhum outro Deus, a não ser ao único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Deus da verdadeira e autêntica igreja. E eu creio também que nestas igrejas evangélicas, protestantes, reformadas, mesmo aquelas que estão lá em Portugal, eu creio que ali há o remanescente fiel, joelhos que não se dobram, joelhos que não abandonam a fé, pessoas que não abandonam a graça de Deus e o Evangelho de Deus. E eu creio muito que Deus, ao levar uma comunidade de brasileiros para lá, vai promover um grande e poderoso avivamento. Agora, a lição que fica é que uma igreja pode morrer. Hoje eu vejo aqui um impacto da glória de Deus. Eu vejo uma igreja viva, crianças vivas, adolescentes espiritualmente vivos, jovens cantando com alegria, músicos tocando com efusividade, cantores talentosíssimos cantando e celebrando a Deus com inteireza de ser. Mas a Bíblia diz: quem está em pé, cuide para que não caia. As gerações passam, os anos se vão, e todo o nosso vigor, se não for mantido, se não for alimentado, se não for retroalimentado, esse vigor pode se esvair. Mas foi de Deus os irmãos terem nomeado esta temática de uma igreja viva, porque isso serve para nós hoje e também para gerações futuras, em nome de Jesus. E quando nós olhamos para a igreja de Atos, nós percebemos algumas marcas de uma igreja viva, marcas estas que devem ser por nós reproduzidas. A primeira delas é que uma igreja viva é uma igreja firmada na doutrina dos apóstolos. É isso que está em Atos capítulo 2, versículo 24, a parte A, que diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Uma igreja viva é uma igreja que lê a palavra de Deus. Uma igreja viva é uma igreja que medita na Bíblia Sagrada. Uma igreja viva é uma igreja que estuda as temáticas das Sagradas Escrituras. Agora, acima de tudo, uma igreja viva é uma igreja que vive conforme o cumprimento da palavra. A igreja, ela só mantém a sua vida, o seu ânimo, a sua esperança, a sua força, o seu vigor, a sua motricidade, a sua capacidade de avanço, se ela for uma igreja apostólica. Uma igreja apostólica não é necessariamente uma igreja que tenha cargos com a insígnia do apóstolo, ou seja, tenha no seu organograma um cargo, uma posição, ou uma função, ou uma atividade de apóstolo. Não é isso, porque tem muitas igrejas que têm apóstolo, mas não são apostólicas. Então nós não devemos dizer que uma igreja é apostólica porque tem apóstolo. A igreja é apostólica
quando ela está alicerçada na Bíblia, quando ela está alicerçada nas doutrinas dos apóstolos, quando ela está alicerçada nos ensinamentos sagrados, quando ela está alicerçada na palavra de Deus. Quanto mais próximo da Bíblia é uma igreja, mais próximo da fonte da vida essa igreja está. Aleluia, glória a Deus. É como diz o salmista no Salmo 1, verso 2, quando ele vai dizer: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois quem faz assim será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quem está próximo da fonte da palavra, aleluias, tem vida em si mesmo, tem folhas, tem flores e tem frutos para a glória do Senhor. Jovens próximos da palavra são jovens vivos. Irmãos e irmãs próximos da palavra são irmãos vivos. Quanto mais distantes da palavra, mais a luz da igreja vai se apagando, mais o candeeiro da igreja vai se tornando entenebrecido. Mas quanto mais próximo da palavra, quanto mais se lê, quanto mais se medita, quanto mais se gasta tempo, quanto mais se pratica, quanto mais se vive, quanto mais se aplica na vida, mais viva a igreja vai se tornando. Levante a sua mão por gentileza, levante a tua face por gentileza, levante a tua voz, abra a tua boca e dê uma palavra ao Senhor dizendo: dá-me a oportunidade de estar próximo da tua palavra. Em Romanos capítulo de número 15, versículo de número 4, o apóstolo Paulo vai dizer que tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino e consolação foi escrito para que pela paciência e consolação que vem das Escrituras nós tenhamos esperança. Uma igreja só é cheia de esperança, só é cheia de confiança, só é cheia de paz, só é cheia de instrução quando está próxima da palavra, quando está perto da Bíblia Sagrada. Essa igreja aqui é uma igreja assembleiana, pentecostal, e nós temos um credo, o credo assembleiano, e no credo assembleiano há 16 principais pontos ou principais premissas de fé, e a primeira premissa de fé é sobre a fé que nós temos em relação à Bíblia, e diz assim: nós cremos em quê? Cremos na inspiração divina e verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Cremos que a Bíblia é a nossa única regra infalível de fé e prática para toda a vida e para moldar o caráter do cristão e da igreja. Nós cremos, aleluia, na Bíblia. Além disso, nós cremos em outras coisas em relação à Bíblia. Nós cremos na suficiência da Bíblia para a salvação. Nós cremos também na atualidade da Bíblia para a formação. Foi o Calbart que disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que se escreverá amanhã. Ela não precisa ser atualizada, ela não precisa de forma alguma passar por ajustes. Por que não? Porque nós cremos na sua atualidade e na sua suficiência, aleluia, para a salvação e para a formação. Nós cremos também na inerrância da Bíblia para nos apresentar toda a revelação de Deus, a revelação especial, a revelação geral, a revelação progressiva e a revelação pessoal. Quem conhece Deus através da Bíblia, conhece Deus pessoalmente. Levante a sua mão, você que ama a Bíblia, aleluia, levante a tua face, levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor, porque Deus vai manter a igreja viva quando a igreja estiver próxima da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos traz vida. Eu faço parte, pela misericórdia de Deus,
de um trabalho na Sociedade Bíblica do Brasil, e lá a gente escuta muitos testemunhos. E esses dias eu escutei um dos testemunhos que me impactou muito. Foi o testemunho do Gallard. Gallard era o presidente da Sociedade Bíblica do Zimbábue. E ele então saiu para evangelizar e saiu para entregar Bíblias. E ele estava entregando a Bíblia, daqui a pouco ele encontrou um homem mendigando. E quando esse homem estava lá mendigando, ele falou para o homem: você não quer uma Bíblia? O homem disse assim: meu amigo, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Se o senhor me entregar a Bíblia, eu vou fumar cada página da Bíblia. E aí o Gallard perguntou: como assim? Ele disse: eu vou rasgar a Bíblia, vou colocar lá fumo, vou enrolar e vou fumar a Bíblia, eu vou fumar cada página. Aí o Gallard disse: ah não, então eu não vou dar a Bíblia para você. Estava saindo, Deus falou para ele: dá a Bíblia para ele, dá a Bíblia. Aí o Gallard voltou e disse: bom, meu amigo, você vai fumar cada página da Bíblia, você vai rasgar, vai fazer cigarro e vai fumar cada página? Falou: vou fumar cada página. Aí ele disse: bom, Deus mandou eu dar mesmo assim, mas eu queria fazer um acordo com você. Tem como você, antes de fumar, ler a página? Se você ler a página, você está liberado para fumar ela depois. Aí o moço pegou e disse: tá certo, acordo feito. Pegou a Bíblia. 15 anos depois, o Gallard estava na Sociedade Bíblica do Zimbábue, fazendo um evento no anfiteatro, e tinha um pregador pregando com eloquência lá. E de repente o pregador olhou para ele e disse: eu só estou aqui hoje porque esse homem me entregou a Bíblia. E aí quando foi no final o Gallard chegou para ele e disse: meu amigo, eu não entendi, quem é você? Aí ele disse: eu estava lá no beco e você me deu a Bíblia e fez um trato comigo. Disse: olha, você pode fumar, mas você tem que ler primeiro. E eu então comecei a ler pelos evangelhos. Eu comecei a ler e eu fumei os 28 capítulos de Mateus. Eu li também os 16 capítulos de Marcos e fumei todos eles. Eu li os 24 capítulos de Lucas e fumei todos. Mas quando eu estava lendo João, eu comecei a ter o coração quebrantado. E quando eu li João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Urabacandaramai. Eu parei de fumar a Bíblia, eu recebi o amor de Deus, e agora eu estou aqui. Levante a sua Bíblia para o alto. Cadê a Bíblia? Levanta a Bíblia. Pode ser que ela esteja no celular. Levanta o celular, faz assim com a Bíblia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Igreja próxima da Bíblia é uma igreja viva, avivada, renovada, entusiasmada, alegre, festiva, que canta com autoridade. Cadê aqueles que estão firmados na doutrina? Levante a mão, abra a boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Urabacandoremachurabai. Aleluia. A igreja só permanece viva se ela estiver próximo da palavra de Deus, da palavra de Deus e da palavra de Deus. A Bíblia é a base para a sustentação da vida da igreja. Jovens, eu quero dizer para vocês: aleluias, vocês devem cantar com entusiasmo, vocês devem louvar com interesse de coração, mas vocês nunca podem deixar de lado esta velha e maravilhosa companheira que é a Bíblia Sagrada. Talvez vocês já não a leiam mais impressa, mas vocês podem ler no celular. Aleluia, coloque a Bíblia na vida de vocês e vocês verão o sucesso de Deus se instalar na vida de vocês, a paz de Deus se estabelecer na vida de vocês, e nunca vocês morrerão espiritualmente. A palavra de Deus vos sustentará, a palavra de Deus vos manterá, a palavra de Deus vos dará vida, e vida com abundância, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Urabacandoremachurabai. Uma igreja viva é uma igreja firmada na doutrina dos apóstolos, na palavra. Agora, em segundo lugar, uma igreja viva é uma igreja firmada na oração. Olha que interessante, Atos 42, lá no último texto, ou na última parte do verso
ou do versículo diz assim, que eles perseveravam nas orações. É interessante que em Atos dos Apóstolos, nós encontramos uma igreja que é uma igreja que ora de verdade. Eu separei aqui alguns textos de Atos que mostram e evidenciam que a igreja de Atos era uma igreja que orava. Por exemplo, a oração dos discípulos enquanto eles aguardavam o Espírito Santo, está em Atos 1:14. Por exemplo, em Atos 1:24, eles oram antes de sortear o Matias para substituir Judas. É interessante que em Atos 2:42, os irmãos estão ali orando, e eles oram de forma habitual, costumeira, corriqueira, ordinária. Era comum a oração entre a primeira comunidade dos cristãos. Em Atos capítulo 3, versículo 1, diz que Pedro e João vão ao templo na hora da oração. Havia uma agenda de oração, havia um compromisso de oração, e quando eles estavam indo e voltando da oração, milagres aconteciam. Esta é uma marca de uma igreja viva. Aleluia, glória a Deus. Em Atos capítulo 4, versículo 24, diz que depois que Pedro e João estavam sendo perseguidos pelo sinédrio judeu, e quando eles estavam para morrer, a oração da igreja os livrou, e quando eles foram salvos, em Atos 4:31, a Bíblia diz que eles oraram para Deus livrar, e oraram agradecendo. A oração serve no lugar de adoração também. É possível orar pedindo, mas é possível orar agradecendo. Quantos trazem gratidão aqui esta noite? Levante a mão. Você que traz gratidão, levanta a mão. Levanta a mão, você que traz gratidão. Levanta a face, levanta a voz, abra a boca e diz: eu te dou graças, eu te dou graças. Urabacandore machurabai. Quando os irmãos foram escolher o ministério diaconal em Atos 6:6, eles oraram também. Quando Estevão estava sendo apedrejado em Atos 7, a Bíblia diz que ele orou a Deus. Lá em Atos 9:40, quando Pedro estava ali diante da Tabita, da Dorca, morta, inerte, diante dele, Pedro não era médico, Pedro não tinha se formado na medicina egípcia lá em Alexandria, Pedro não tinha feito a confissão de Hipócrates, Pedro não tinha condições de dar vida, mas ele colocou a boca no pó, ele orou a Deus, e Deus trouxe vida. Quando a gente ora, Deus dá vida, e dá vida com abundância. É interessante que quando o apóstolo São Pedro, ele vai visitar a casa de Cornélio, em Atos 10:2, ele encontra ali o Cornélio em oração. Em Atos 12:5 e Atos 12:12, a oração liberta o Pedro da prisão, e de 16 guardas, a igreja orando e Deus abrindo portas, a igreja clamando e Deus abrindo portas. Em Atos 13, lá em Antioquia, os irmãos estavam orando e jejuando e se consagrando, e quando eles estão orando, Deus sopra e diz: separem para mim Barnabé e Saulo, porque eu tenho uma obra, eu vou impactar o mundo através desses moços, eu vou impactar. Quando a igreja ora, Deus levanta pregadores. Quando a igreja ora, Deus levanta doutores. Quando a igreja ora, Deus levanta músicos. Quando a igreja ora, Deus dá talentos. Quando a igreja ora, Deus renova. Deus renova. Deus renova a sua mão de obra e o seu capital intelectual. Quando a igreja ora, Deus maximiza as potencialidades, as vocações, o chamado, as habilidades, os dons, os talentos. Quando a igreja ora, Deus separa jovens para uma grande obra. Quem sabe hoje Deus não vai separar alguns jovens aqui para a obra da missão, para a obra da pregação, para a obra da expansão do evangelho. Aleluia. Em Atos 16,
Paulo e Silas aparecem orando na prisão em Filipos. Em Atos capítulo 20, versículo 36, Paulo, quando está se despedindo dos anciãos e dos irmãos da Ásia, lá em Mileto, se despedindo de todos ali, ele vai orar com os irmãos. E por fim, em Atos 21, Paulo vai orar em Tiro, se despedindo. A igreja primitiva é uma igreja que ora. Não tem segredo, aleluia. Se nós queremos uma igreja viva, a gente precisa olhar para a oração com carinho, a gente precisa cultivar a prática da oração, a gente precisa fazer apologia à oração, mas acima de tudo, nós precisamos orar. Deus quer jovens que oram, homens que oram, mulheres que oram, aleluia, as crianças que oram. Ora mesmo e ora mesmo, porque quando oramos, Deus faz obras extraordinárias. Pega na mão desse gentil irmão que está aí do seu lado, se você puder e quiser. Existem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Eu sei que você não é falso, eu sei que você não deve, eu sei que você não vai pedir dinheiro emprestado. Agora faz esse irmão aí olhar para você, senão ele vai pedir algum para passar até dia 5, depois do pagamento. Então faz ele olhar para você, aleluia, aleluia. Diga para ele: ora que melhora. Aleluia, aleluia. Diga: a sua oração tem poder, a sua oração gera efeitos maravilhosos. Eu sou de uma família de 18 irmãos. Deus levou 3, nós ficamos em 15 vivos. E lá eram 8 homens, 7 mulheres. E nós sempre moramos em regiões periféricas. E nós tínhamos tudo para sermos criminosos, envolvidos com todo tipo de situação delituosa. Mas eu me lembro que a minha mãe, uma mulher sem instrução, não passou uma noite da minha infância e da minha adolescência sem colocar a mão na minha cabeça e orar por mim. Mas ela não orava só por mim, ela orava pelo Gessé, ela orava pelo Davi, ela orava pela Dorca, ela orava pela Débora, ela orava pela Sunamita, ela orava pelo Adriano. E a mão de Deus ia guardando a sua família, amparando a sua família. Quando nós oramos, Deus visita a nossa casa, Deus transforma realidades quando nós oramos. E quando nós oramos, nós temos um irmão lá que é o Samuel. Ele é pastor também hoje, e ele é bom pregador. E o Samuel é engraçado, ele era um menino muito traquina, e um dia ele inventou de roubar a pitanga do vizinho. E ele pulou o muro do vizinho e foi lá roubar a pitanga. Encheu assim a bolsa, ele fez com a camiseta uma bolsa, encheu aquela bolsa de pitanga e conseguiu pular o muro. Quando ele estava atravessando a rua, uma pitanga, veja como são as coisas, ele estava com o bolso cheio, mas uma pitanga rolou para a avenida de novo. Ele, desprezando todas aquelas que estavam ali, ele foi atrás da pitanga fugitiva. E quando ele chegou lá, o carro veio e atropelou. Samuel subiu uns 5 metros e caiu no chão assim. Foi uma cena horrível. E os meus irmãos mais velhos, porque lá são divididos assim por seções de filhos, sabe? E aí então os meus irmãos entraram em casa, encontraram a minha mãe de joelhos dobrados, e ela estava orando, e naquele momento ela dizia: guarda o Samuel, Senhor, guarda o Samuel, Senhor, aleluia, aleluia. Aí chamaram a minha mãe, foram lá. Quando chegaram lá, o Samuel estava de pé buscando as pitangas, todo mundo lá desesperado, e o que ele queria era só a pitanga. Aleluia, trouxe a pitanga para casa. Aleluia. Fala para o seu irmão: coloca a sua família no joelho, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua casa. Eu acredito. Quem acredita, levanta a mão, levanta a face, levanta a voz, abra a boca. Dê uma palavra de adoração ao Senhor. Tem adoração, levante a voz, levante a voz. Eu sei que você está cansado, mas se tem adoração, solta a adoração, solta o louvor, solta a palavra de agradecimento a Deus. Aleluia. Urabacando oremachurabai.
Igreja viva é a igreja que ora. 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 Foi o John Knox, num tempo em que a Escócia estava extremamente dominada pelo romanismo, durante um tempo que a Escócia estava cercada pelo poder papal, John Knox se levantou com autoridade e ele começou a orar a Deus, e a oração dele era uma oração muito simples. Ele dizia: dai-me a Escócia, Senhor, dai-me a Escócia, Senhor, eu quero ganhar a Escócia para ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus visitou a rainha escocesa, e a rainha lá disse: Deus ouviu a oração do jovem pregador Knox, e hoje nós estamos rompendo com Roma, e esse país vai ser um país evangélico, protestante, e está lá a Escócia hoje, protestante, para a glória do Senhor, para a glória do nome do nosso Deus. Deus faz coisas extraordinárias quando nós oramos. Quando nós oramos, Deus faz coisas maravilhosas e extraordinárias. Uma igreja viva é uma igreja que ora. Terceiro lugar, uma igreja viva é uma igreja que teme a Deus. É interessante que em Atos 2:43 diz: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais que se faziam pelos apóstolos. E é interessante que esta marca do temor a Deus é uma marca preponderante da igreja de Atos, porque essa marca vai aparecer em vários textos. Por conta da exiguidade do tempo, eu vou pensar um aqui, Atos 9:31, que diz: esta marca, quando diz assim: assim também as igrejas em toda a Judéia, Galileia, Samaria, elas tinham paz, eram edificadas, se multiplicavam, mas acima de tudo eram igrejas que andavam no temor do Senhor. A igreja viva é a igreja que anda no temor do Senhor. E andar no temor do Senhor significa duas coisas. Primeiro, andar no temor do Senhor significa respeitar Cristo como Ele é. E respeitar Cristo como Ele é significa valorizar a sua superioridade. Por que que as igrejas morrem? Porque elas acabam equiparando Cristo a outras forças e outras personalidades. E isso leva a igreja derrocada, isso leva a igreja à morte espiritual. Por quê? Porque a igreja deve valorizar, deve ter em alta conta a superioridade de Cristo. É interessante que em Atos, ou melhor, Mateus capítulo 17, fala da transfiguração no Monte Tabor. E lá na transfiguração do Monte Tabor, é muito interessante que Pedro tem uma brilhante ideia. A brilhante ideia dele é cheia de boas intenções. Diga comigo: de boas intenções o inferno está cheio. Exatamente. E aí então o Pedro teve uma brilhante ideia. Qual foi? Vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Aparentemente não há nocividade, ofensividade nenhuma em você construir 3 tendas. Mas há. Por que que há? Porque ao construir 3 tendas, uma para Elias, uma para Moisés e uma para Cristo, Jesus está sendo igualado, Jesus está sendo equiparado. Mas o texto fala que Pedro falou isso porque ele estava fora de si. E é interessante que Deus confirma essa insanidade de Pedro. Quando Pedro termina de dar essa ideia, a Bíblia diz que ouviu-se então trovões nos céus. A terra ficou escurecida, a terra tremeu e ouviu-se uma voz do meio do trovão dizendo: não é para vocês olharem para Elias, e não é para vocês olharem para Moisés, olhem para Cristo. Este é o meu Filho amado, em quem comprais a minha alma. É Cristo, acima de tudo e acima de todos. Prestem atenção aqui, no batismo de Jesus,
É a segunda vez que Deus rompe para mostrar a superioridade de Cristo. No batismo de Jesus, a cena é a seguinte: o João Batista está de pé, Jesus está ajoelhado diante de João, e Jesus vai ser batizado no Jordão. Então, para a perspectiva daquele que estava vendo, daquele que estava olhando, do observador, Jesus era menor do que João. Primeiro, porque quem batiza é maior do que aquele que está sendo batizado. E segundo, porque quem estava prostrado diante de quem? Era Jesus prostrado diante de João. Então dava a ideia de que João era maior. Mas para que não houvesse dúvida a respeito da superioridade, os céus se fecharam, trovões, aleluias e relâmpagos apareceram, e do meio da trovoada a voz de Deus ecoou dizendo: não é João Batista. Não obstante a toda a significação de João, não obstante ao fato do que daqueles que nasceram de mulher ele é o mais excelente, mas a glória de João não se compara com a glória de Cristo. É a Cristo que vocês devem ouvir, e é a Ele que vocês devem adorar. Uma igreja viva é uma igreja que tem Jesus em alta conta. Levante a sua mão e cante a superioridade de Cristo. Aleluia. Cristo é superior. Cristo é superior. Fala para o seu irmão: Ele é superior. Fala, Machurabai. A carta aos Hebreus é uma carta dedicada à narrativa e à descrição da superioridade de Cristo. Lá em Hebreus, Jesus é maior do que anjo, arcanjo, querubim e serafim. Lá ele é maior do que Moisés, ele é maior do que o sábado, ele é maior do que Salomão, ele é maior do que os sacerdotes, ele é maior do que os demônios, ele é maior do que o tempo, ele é maior do que os sacrifícios que aconteceram na antiga aliança. Ele é maior do que tudo e maior do que todos. Uma igreja viva é uma igreja que aclama a superioridade de Cristo. Quantos aqui cantam a superioridade de Cristo? Reconhecem a superioridade de Cristo? Aleluia! Agora, Cristo não é apenas superior, Cristo também é central. E a igreja que teme ao Senhor respeita a centralidade de Cristo. Aleluia! Ele é o centro. Ele é o centro. Ele é o centro da história, antes e depois de Cristo. Ele é o centro da Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Em Gênesis ele é a semente da mulher. Em Êxodo ele é o cordeiro pascual. Em Levítico ele é o sacrifício perfeito. Em Números é a rocha ferida. Em Deuteronômio é o profeta maior do que Moisés. Em Josué ele é o grande conquistador. Em Juízes ele é o libertador do seu povo. Em Ruth ele é o parente remidor. Em 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis ele é o rei desejado. Em 1º e 2º Crônicas ele é o rei que estabeleceu o seu trono sobre a terra. Aleluia! No livro de Esdras ele é o reconstrutor do templo. Em Neemias ele é o edificador da nova Jerusalém. Lá em Esther ele é o Mardoqueu, o parente fiel, aleluia, que intercede e guarda o seu povo. No livro de Jó, ele é o Redentor que por fim se levantará. Em Salmos, ele é o pastor que dá vida pelas ovelhas. Nos profetas, ele é o Messias prometido. Nos evangelhos, ele é o Cristo que foi morto, mas ressuscitou. Em Atos, ele é o líder, o grande guia da igreja. Nas cartas, ele é a cabeça do seu povo. E em Apocalipse, ele é o alfa, e ele é o ômega, ele é o princípio, e ele é o fim de todas as coisas. Se há fôlego em você, joga essa mão para o alto, levanta a tua face, levanta a tua voz, abre a sua boca e cante a centralidade de Cristo. Uma igreja que Cristo perde a sua centralidade é uma igreja que morre.
mas uma igreja que conserva a centralidade de Cristo é uma igreja viva. Agora, temer ao Senhor também, em relação a Cristo, quer dizer crer na sua superioridade, na sua centralidade, mas também crer e aceitar e se satisfazer com a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Você não precisa de Cristo e Ellen G. White. Você não precisa, só precisa de Cristo. Você não precisa de Cristo e Charles Taze Russell como os TJs. Você só precisa de Cristo. Você não precisa de Cristo e Joseph Smith como os mormons. Você só precisa de Cristo. Você não precisa de Cristo e Buda como dizem os budistas. Só precisa de Cristo. Você não precisa de Cristo e Moisés, Cristo e Abraão. Você precisa de Cristo. É disso que você precisa. Creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa. Fala para o seu irmão, Cristo é suficiente. Diga para ele, Cristo é suficiente, Cristo basta, Cristo basta. Eu estou satisfeito com Cristo. Quem está satisfeito com Cristo aqui? É Cristo e mais ninguém, é Cristo e mais ninguém. Agora, para terminarmos, temer ao Senhor quer dizer não só respeitar Cristo, mas temer ao Senhor quer dizer andar em santidade. Uma das coisas que faz a igreja morrer é exatamente o desvio moral. É por isso que o apóstolo São Paulo, escrevendo ao jovem pastor de Éfeso, Timóteo, em 1 Timóteo 4,12, ele vai dizer: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, mas sobretudo na pureza. Deixa eu dizer uma coisa, jovens: a vida espiritual de vocês dependerá do cuidado e do zelo que vocês terão com a pureza de vocês. Aleluia, a glória de Deus repousa sobre homens íntegros, justos, retos e tementes a Ele. Como purificará o jovem o teu caminho segundo a tua palavra? Aleluia, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aleluia, na caminhada você vai pecar, você vai errar, faz parte da existência o erro, essa é a realidade humana. Mas se arrependa, confesse, abandone, aleluia, e receba o renovo e o refrigério do Senhor. E aí vai haver temor do Senhor, temor do Senhor e temor do Senhor. Por fim, uma igreja viva é uma igreja que compartilha os seus bens. É interessante que em Atos capítulo 2, 44 a 45 diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam então as suas propriedades e os seus bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tivesse necessidade. Pega na mão desse gentil irmão aí, por gentileza, olha no olho dele e diz assim: meu irmão, o que é de Deus é nosso, o que é meu é nosso, e o que é seu é nosso também. Agora provoca. Fala para ele, disponibiliza, coloca à disposição. Inclusive, se você tem condições, fala para ele aí, se você tem condições, diga para ele se você tem condições de pagar a pizza hoje. Deixa Deus te usar, diga, deixa Deus te usar. É, irmão. A igreja é a comunidade dos que partilham. Que Deus coloque essa generosidade, que Deus coloque esta solidariedade em nossos corações, que Deus nos dê sensibilidade do seu Espírito para partilharmos aquilo que temos, a beneficência, a filantropia, agir de forma
solidária é uma marca distintora da igreja. A igreja que permanece é a igreja que não é ensimesmada, empavonada, autossuficiente, independente. A igreja que permanece viva é a igreja em que os irmãos comunicam, compartilham e dividem. Dividam em nome de Jesus. Dividam em nome de Jesus. Dividam em nome de Jesus. Eu sou abençoado pela igreja. Eu louvo a Deus pela igreja. Eu agora estive na Europa, pousando de bacana. Até a minha oferta aqui será até maior, né, Luiz? Por causa disso, que agora eu virei um pregador internacional. Bobeira, né? Meu cachê agora está até mais alto. Mas sabe por que eu fui lá? Por causa da igreja. Eu fui pregar. Por causa da igreja eu viajo esse Brasil. Por causa da igreja. Aleluia. Eu, irmãos, quando fui congregar lá no Belém, eu só tinha a 4ª série do ensino fundamental. E a minha esposa me incentivou para que eu pudesse estudar. E Deus foi preparando as coisas. E eu fiz aquele enseja e consegui eliminar o ensino fundamental, depois o ensino médio. Uma bênção. E aí, quando eu estava com o ensino médio já da igreja, um pastor amigo chegou para mim e disse: Henrique, Deus colocou no meu coração e eu vou abençoar você. E eu pensei que ele ia me dar um terno, porque eu gordinho, os meus ternos sempre vão ficando menores. Eu não sei, é por causa da lavagem, né, Mônica? Aqueles produtos que você lava. Eu já falei para ela: troca esses produtos, amor. Cada vez que você lava, esse terno fica menor, né? Complicado. Bom, e aí ele disse, eu pensei que ele ia me dar um terno, um sapato. Aí ele tirou um prospecto assim, colocou na minha frente, isso no ambiente da igreja. E ele disse assim: escolhe o curso, porque eu vou pagar para você. Aí eu falei assim: bom, eu quero fazer um curso longo e caro. Você vai pagar mesmo? Aí ele falou: vou. Aí eu falei: então eu quero fazer direito. Aí ele olhou assim e falou: você quer fazer direito, rapaz? Eu falei: sim. Aí ele falou: nós vamos lá, quarta-feira. Fiz a inscrição, 60 meses, não paguei uma parcela. Aleluia. Quando eu terminei, passei na OAB, virei advogado. Passei de primeira, virei advogado. Aí eu tô lá, daqui a pouco eu preguei uma noite numa igreja. Quando eu terminei de pregar, eu estava em casa, um pastor dentro da igreja. É isso que eu quero dizer para você. O pastor ligou para mim, outro pastor ligou para mim e disse: Henrique, eu senti de Deus de te abençoar. Falei: rapaz, é bom isso aí. Então, você quer me abençoar? Aí ele falou: quero. Ele falou: com o que você quer que eu te abençoe? Aí eu falei assim: eu estou doido para fazer uma pós-graduação. Eu não tenho dinheiro e sexta-feira agora é o último dia para se inscrever. Ele disse: passa lá na minha empresa que você vai fazer esse curso. Durante 18 meses eu passava lá para pegar a parcela do curso e eu fiz a primeira pós. Na segunda pós-graduação eu fui abençoado pela igreja. Na terceira também, na quarta também. Aí eu cansei de fazer pós, eu não quis mais. Falei: eu vou fazer mais pós. E eu estava pedindo a Deus um mestrado. E eu: Senhor, me abre a porta, Senhor, tem misericórdia. Aí eu fui pregar numa igreja. Aí quando eu terminei de pregar, eu estava conversando com o pastor. Quando eu terminei de pregar, ele olhou e falou: você quer fazer um mestrado? Eu falei: quero. Ele falou: vem aqui conversar comigo tal dia. E aí nós vamos conversar. Eu estive lá, conversei com ele. Depois da conversa, ele falou: a senhora pode se inscrever. Me inscrevi, fui aprovado no projeto e estou lá fazendo mestrado para a glória do Senhor. Fala para o seu irmão: o que é seu é meu. Diga: o que é seu é meu. Acredita nisso, diga: acredita nisso. O que é meu é seu, o que é meu é seu. Partilha em nome de Jesus. Partilha em nome de Jesus. Divide em nome de Jesus. Abençoa em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. A igreja viva é uma igreja que partilha, uma igreja generosa, uma igreja amável, uma igreja afável, uma igreja singela, uma igreja sensível, uma igreja onde os irmãos procuram partilhar e dividir as coisas. Me lembro até hoje, e aí eu estou falando de coisas caras, mas eu posso falar de coisas baratas.
Me lembro até hoje, uma irmã, eu assim na igreja, quando eu estava saindo, ela pegou e falou: poxa, o senhor pregou bem, rapaz, eu vou abençoar você. Aí eu olhei para ela estava vendendo as coisas lá no fundo da igreja. Aí eu falei: a senhora vai me abençoar com o quê? Aí ela falou assim: eu vou te abençoar com isso aqui. Me deu um pacote de pipoca formigão. Aí eu falei: obrigado, irmã, estava saindo. Aí ela pegou e falou: não é só para o senhor não essa bênção. O senhor tem a sua mulher, tá aqui um pacote de pipoca formigão para ela também. Eu disse: que maravilha. Aí eu falei: agora eu posso ir? Ela falou: não, o senhor tem 2 filhos, tá aqui um pacote de pipoca formigão para a sua filha e um para o seu filho. Eu falei: oh, que maravilha. Depois tudo numa sacola, eu estava indo. Quando eu estava saindo, ela falou: e o senhor vai daqui lá de ônibus, não vai comer uma pipoca formigão? Tá aqui uma pipoca para o senhor comer no ônibus. A Mônica sabe disso, faz mais de 20 anos isso. São atos de generosidade que mantém a igreja. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A igreja viva é firmada na palavra. Quantos estão firmados na palavra? A igreja viva é uma igreja que ora. Quantos têm uma vida de oração? Aleluia. A igreja viva é uma igreja que vive no temor do Senhor. Quantos temem ao Senhor, levante a mão. E a igreja viva é uma igreja generosa, generosa e generosa.